Olá, graça e paz, queridos. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Igor Rocha. E hoje quero deixar mais uma mensagem vinda diretamente do coração de Deus para a sua vida. Já que a palavra de Deus é um alimento que nos enche espiritualmente e conseguimos estarmos alicerçados no centro da vontade e no centro do querer do nosso Pai, que Ele é tão grande, tão poderoso, Ele está no céu e Ele cuida daqueles que confiam e acreditam na Tua palavra. Por amor a nós, Ele deixou então o seu Filho, Ele enviou, melhor dizendo, o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário e deu o seu sangue inocente por nós. E por isso estamos aqui podendo falar desse Jesus maravilhoso, desse Deus grandioso, para alimentar a nossa vida, já que Ele deixou a Tua palavra para isso, para meditarmos, para entendermos, para compreendermos, para que cada dia possamos entender de fato que não estamos nessa terra em vão, não estamos nessa terra por acaso. Estamos aqui porque eu, você, temos um propósito que Deus colocou sobre a nossa vida para adorar, para bendizer o nome dele, para ser um instrumento nessa geração e nessa terra para transbordar a presença de Deus, já que somos templos e morada do Espírito Santo dele, a qual quando Jesus ressuscitou no terceiro dia e ele regressou para com o Pai, ele deixou o teu Espírito Santo, o Consolador, que está nos dias de hoje, e Jesus que se encontra à direita do Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. É esse Jesus que nós devemos seguir, esse Jesus a qual nós acreditamos e depositamos toda a nossa fé. E a mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração vem falar sobre acerca de estarmos atentos ao mandar de Deus. Muitas das vezes, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, nós deparamos com algumas situações onde que Deus nos mostra algumas coisas que Ele meio que antecipa o nosso futuro, Ele nos dá algumas diretrizes do caminho a qual devemos seguir, do caminho a qual devemos percorrer. Mas muitas das vezes não damos ouvidos à voz de Deus, aquilo que Ele fala conosco, aquilo que Ele quer e requer de cada um de nós. E aqui quero deixar um texto bem breve, onde que Deus está falando com Moisés, na chamada de Moisés, onde que Deus está falando para Moisés ir até o povo de Israel, o povo hebreu, para anunciar que ele ia libertar o povo de Israel das garras de Faraó, libertar o povo de Israel da escravidão que estava sofrendo pelos egípcios. E vamos ler aqui em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo de número 4 e no verso 10, que a palavra de Deus diz da seguinte forma: E Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente nem de ontem, nem de antes de ontem, nem desde o tempo que começaste a falar a teu servo, porque eu sou lento de boca e lento de língua. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E agora vai, e eu estarei com tua boca e te instruirei o que deves falar. É muito lindo essa passagem, particularmente eu acho muito bonita, onde que Moisés, onde que ele está ouvindo, está conversando diretamente com Deus, está tendo uma experiência única conversando com Deus. E mesmo vendo a sarça que chamou a atenção de Moisés, como todos nós conhecemos, a sarça que ardia, mas o fogo não consumia a sarça. E assim mesmo Moisés tendo essa experiência, ouvindo a voz de Deus, Deus ainda fez uma promessa, fez um chamado, convocou Moisés para que ele pudesse ser o instrumento ao qual Deus ia usar naquela geração para libertar o teu povo das garras de Faraó, libertar o teu povo, tirar o teu povo da terra do Egito, que estava sendo escravizado, que estava sendo oprimido naquele tempo. Mas o que vemos aqui é que Moisés, ele começa a colocar algumas questões que ele coloca para Deus de tal forma: Deus, eu não sou capaz de realizar isso. Deus, eu não consigo fazer isso. Eu não sei falar, eu não sei me comunicar, eu não sei como eu vou conseguir fazer isso. E aqui Deus dá uma palavra, então assim, extraordinária para Moisés, mostrando que ele é grande,
mostrando então que ele não estava perguntando a situação que Moisés se encontrava. Ele não estava perguntando se Moisés sabia falar, se Moisés tinha uma fala pesada, uma boca, ele era pesado de boca. Quando a Bíblia fala isso, quer dizer que ele não era pesado de boca, não sabia então conversar, não sabia como expressar aquilo que Deus estava pedindo para ele. Então ele começou, de certa forma, a não se sentir capaz, se sentiu, de certa forma, incapaz de realizar aquele feito que Deus havia colocado sobre ele, que Deus tinha escolhido ele para fazer isso. Então, Deus, com sua infinita misericórdia, então ele fala então para Moisés, simplesmente vai, simplesmente ouve a minha voz. Eu não estou perguntando se você tem capacidade, se você se está se sentindo capaz, se você não tem, se você olha para a situação que você se encontra agora e fala, Deus, não tem como acontecer na minha vida. Não vai acontecer na minha vida, porque eu não sei, eu não consigo, eu não posso. E a mensagem que Deus quer transmitir para você nesse exato momento é que muitas das vezes ao longo da nossa vida ouvimos algumas palavras ditas que muitas das vezes machucam e guardamos essas palavras e achamos essas palavras como verdade. E começamos a colocar dentro de nós alguns sentimentos negativos e alguns pensamentos do tipo, não posso, não consigo, não sou capaz. Mas Deus está aqui para falar com alguém que, independente da situação que você esteja, que independente do momento que você esteja vivendo, Deus às vezes está te chamando, te convocando, e você sabe que Deus está te incomodando de certa forma. Você sabe que Deus está, de certa forma, escancarando as coisas para você e você tem recuado mediante a isso, mediante ao chamado que Deus tem colocado sobre a sua vida, e você tem recuado. Mas Deus está querendo falar para alguém. Eu sinto isso, Deus está querendo falar para alguém, para que você possa entender que não é você que vai fazer. Claro, devemos fazer a nossa parte. Não significa que devemos ficar de braços cruzados e, claro, não querer fazer a nossa parte. Não significa isso. Mas significa que o possível a gente tem que fazer, nós devemos fazer. Mas o que Deus está falando aqui, que o impossível é Ele que vai fazer. É Ele que vai te usar. Não é você que vai fazer as coisas de Deus por si próprio darem certo, ou aquilo que Ele planejou, arquitetou para a sua vida, não. Ele simplesmente está te falando para você seguir adiante, para você ouvir a voz dEle e começar a caminhar, e começar a escutar o chamado dEle, porque o resto, Ele vai fazer sobre a sua vida. Deus está querendo convocar uma geração para começar a fazer a diferença nesse tempo. Deus está querendo levantar um exército para começar a fazer a diferença nesse tempo de dificuldade, onde que tem muitas pessoas sofrendo, onde que tem muitas pessoas que estão frustradas, estão sem um propósito, estão sem rumo, estão sem perspectiva para onde vão, para onde a vida vai os levar. Mas Deus está contando com pessoas que estejam com o ouvido atento à voz de Deus, que estão com o ouvido atento à voz de Deus e não com o ouvido atento àquilo que a mente diz para você, aquilo que muitas das vezes o inimigo fala para você, tenta te acusar e falar, você não pode, você não é capaz. Isso é mentira. Deus, é Ele que faz. E quando Ele chama alguém, alguém está disposto a ouvir a tua voz, é muito lindo o agir de Deus. É maravilhoso o agir de Deus, porque Ele é poderoso, Ele é grande. Esse mesmo Deus que está falando para Moisés que Ele tem poder de curar os surdos, de curar os mudos, de fazer então assim o cego começar a ver novamente. É esse mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus que falou aqui com Moisés, é o mesmo Deus que também pode fazer na sua vida. Os mesmos feitos que Deus fez no passado, Ele também pode fazer na sua vida. Só basta você acreditar. Só basta você dar ouvido à voz dEle. Só basta você entender o chamado dEle e parar de dar ouvido a terceiros
que tenta de certa forma te desanimar, tenta de certa forma te parar o seu ministério, parar a chamada e o propósito que Deus tem sobre a sua vida. E Deus está querendo recrutar, repito, Deus está querendo recrutar nessa geração um povo forte, pessoas que estão com o ouvido atento à voz de Deus e que não vai olhar mais para as dificuldades, as adversidades. Que quando Deus lhe chamar, quando Deus começar a dar diretriz do que você deve fazer, você vai falar da seguinte forma: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Quando você se colocar à disposição desse Deus, você vai ver do que Ele é capaz de fazer na sua vida. E aqui, pegando a segunda parte desse texto do que acabamos de ler, que Deus dá uma palavra de ordem. E agora vai, e eu estarei com a tua boca, e te instruirei o que deves falar. Ou seja, Deus então aqui deu uma palavra de ordem para Moisés. Agora vai. Agora prossiga. Caminha. Não olhe para trás, simplesmente vai. Porque eu, ou seja, o Deus dos exércitos, é Ele que vai usar a sua boca. É Ele que vai te instruir o que você deve fazer nos momentos que você vai achar e vai pensar: eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Você até dá o primeiro passo, mas quando chega na hora de concretizar, você fala: acho que eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas a ordem de Deus é: vai, porque é Ele que vai te usar. É Ele que vai falar em tua boca. É Ele que quer te usar como uma ferramenta, como um instrumento. Nós não somos nada. Por isso que nós temos que entender também que somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Somos totalmente dependentes do Senhor Deus. E é isso que, quando começamos a entender, nós só simplesmente damos ouvido e fazemos aquilo que Ele manda. Porque na hora é com Ele. O possível, repito, como diz antes, o possível nós podemos até conseguir fazer, o homem pode até conseguir fazer. Mas é isso que Ele quer, que façamos a nossa parte. Porque quando chega na hora do impossível, Ele proverá. Quando chegar na hora do impossível, na hora do milagre, é Ele que entra com as suas mãos divinas, com o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Então, guarde essa palavra no seu coração. Escute a voz de Deus. Escute mais a voz de Deus do que a voz de terceiros, ou o inimigo tentando te acusar, ou a sua mente tentando falar tentando te convencer que você não é capaz. Simplesmente, claro, busca a melhorar-se, busca a evoluir, mas entenda que é Ele que vai realizar na sua vida. Porque não foi o homem que te chamou, não foi o homem que te escolheu, foi o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. E que espero que você tenha entendido essa mensagem, porque Deus está contando com uma geração forte, uma geração que está com os ouvidos atentos à tua voz. Amém? Que Deus lhes abençoe, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem para pessoas que talvez você conhece, que você vê que está nessa situação, tentando desanimar, tentando parar, passando por adversidades, por dificuldades, para que elas possam ver que há um Deus grande, um Deus poderoso, que pode levantar os que estão caídos, levantar os que estão abatidos, e Ele é poderoso demais para fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Deus.